o pior pesadelo de um narcisista. Bem-vindos a todos vocês que chegaram aqui ao canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França. Já peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários. Isso é muito importante, se inscrever no canal. É dessa forma que o YouTube entende que este conteúdo é importante e assim vai ser divulgado muito mais e outras pessoas cheguem ao conhecimento sobre transtorno de personalidade narcisista. Lembrando a todos vocês que o intuito deste canal não é diagnosticar, e sim levar informações para que você possa compreender o que é um relacionamento abusivo. Como identificar? Será que você está em um relacionamento abusivo, mas não entende a dinâmica de uma pessoa narcisista? Então a intenção é essa, ajudar você a se perceber dentro de um relacionamento abusivo. Bom, quantas são as vítimas de um único narcisista que sofre tanto dentro de um ciclo abusivo, não é verdade? A maioria das vítimas, quando vão se dar conta do que aconteceu, do que ela estava vivendo, quando ela começa a acordar, às vezes já é tão tarde em alguns aspectos. Claro, porque nunca é tarde para ressignificar a vida, reprogramar a mente, fazer acontecer uma nova história na sua vida. Mas, na maioria das vezes, já houve várias perdas. E lidar com toda essa situação, principalmente que estava em uma relação com uma pessoa narcisista, isso é muito doído. Por quê? Você começa a entender o comportamento, a dinâmica, e você olhar, nossa, eu vivi uma mentira. Onde eu estava sendo enganado o tempo todo, mas eu não me dava conta. É dor, é sofrimento, é trauma, são perdas financeiras, são também momentos em que você sente culpa. Então vem a culpa, vem o desequilíbrio emocional, é uma carga muito pesada ao sair de um relacionamento abusivo. Mas o importante é que você pode sim superar um relacionamento abusivo. Por isso eu já digo a você, ó, aqui embaixo está o link para você agendar a sua sessão de terapia. Também tem cursos aqui que você pode adquirir. Aqui na descrição do vídeo tem todas essas informações, tá bom? Tem e-book. Mas voltando aqui ao tema. Então é difícil, né? Depois de contabilizar todas as perdas dentro daquele relacionamento, é muito difícil para a vítima. Mas o que acontece é que o narcisista, ele precisa de total atenção das pessoas que ele ou ela se relaciona. O narcisista, ele tem um senso de grandiosidade, superioridade, só que lá no interior do narcisista, não é isso que funciona. Não é a verdade no interior do narcisista. No interior do narcisista é aquela criança ferida, aquela criança que foi negligenciada, abusada, que sofre, que se sentiu rejeitada, além do fator genético, mas o narcisista, ele carrega dentro de si muita coisa que ele não quer lidar com aquela situação. E um sentimento de rejeição é algo como se fosse uma punhalada no peito do narcisista. Ele sempre quer estar por cima, ele sempre quer ser o melhor e ele sempre quer ver você se sentindo como ele se sente, para que ele se veja superior a você, para que ele não venha assumir tudo isso que ele sente, mas que ele tenta negar. Usando o seu mecanismo de defesa, ele criou um selfie de pessoa incrível, pessoa maravilhosa, feliz, mas selfie é uma mentira. Então, uma fantasia do narcisista que ele precisa alimentar. E ele precisa de você. Todas as pessoas que o narcisista se aproxima, ele vai querer usar um pouco. Mas quem vai sofrer mais na mão de uma pessoa narcisista é o seu alvo principal. Pode ser um marido, uma esposa, um filho, pode ser
num relacionamento de amizade, pode ser num ambiente de trabalho. Quando o narcisista toma aquela pessoa como a sua vítima principal, ele vai fazer de tudo para humilhar, para destruir a autoestima, para envergonhar. Ele vai manipular, ele vai querer controlar a vida dessa pessoa, porque é assim que ele valida esse falso self. É por isso que no final do relacionamento, o narcisista ele quer descartar. Porque quando ele descarta, ele se entende superior a você. Ele valida esse falso self e ele não vai lidar com essa ferida da rejeição, daquilo que ele não quer sentir, que é lidar com o seu eu verdadeiro. Então ele vai usar as pessoas, ele vai machucar as pessoas. E quanto mais você ignora o narcisista, você deixa essa pessoa de lado. Não estou falando aqui para se vingar, que na maioria dos casos, muitas vítimas de relacionamentos com narcisistas, elas pensam em se vingar, elas sentem raiva, elas querem DR com narcisista, às vezes pensam em voltar. Lá no fundo, eu quero voltar porque eu quero fazer alguma coisa contra esse narcisista. Porque fica essa mistura de sentimentos, eu entendo. Você que passou por um relacionamento abusivo e que já experimentou ou experimenta esse tipo de sensação, porque eu fui vítima de um psicopata, então eu entendo perfeitamente. Mas eu também quero aqui ajudar você a sair dessa fase, a superar, porque nada vale a pena. Um segundo da sua vida direcionado ao narcisista, você está gastando a sua energia, onde você poderia estar usando ela com você mesma. Então a tendência da vítima é querer se vingar, é querer brigar, ou, claro, a vítima acaba também tentando voltar para o narcisista, ela pode também passar pelo processo de Hoover e ela vai querer voltar para o narcisista porque ela quer viver aquele romance lindo que ela viveu no início do relacionamento, ou se é uma filha que ela quer que sua mãe seja aquela mãe que ela um dia pensou que toda mãe fosse, enfim, qualquer tipo de relacionamento. E quando o narcisista ele experimenta do seu próprio veneno, é o que mais dói no narcisista. Se vocês que saíram de um ciclo abusivo tomassem isso como consciência, que a única forma de você atingir um narcisista profundamente é quando você rejeita, quando você deixa aquele narcisista de lado. Não estou falando aqui numa rejeição, num você se sentir superior, mas não para sua própria proteção, para sua própria cura e para que o narcisista não venha mais abusar de você. Então o que dói no narcisista é ele ser rejeitado, é ele ser abandonado, porque lá no seu interior existe aquela criança que tem medo do abandono, tem medo de ser rejeitado. Por isso que ele se relaciona, ou ela, estou falando aqui de pessoa narcisista, se relaciona através de um ciclo abusivo, onde ele idealiza, mas esse início dessa idealização é sempre voltado a ele, porque ele idealiza para você dar a ele o que ele quer e o que ele acredita merecer. A sua atenção, a sua adoração, é você o bajular, é você o elogiar, porque nessa fase que o narcisista se apresenta essa pessoa tão incrível, né? Tão amorosa, atenciosa, é o momento que a vítima ela também vai dar tudo isso ao narcisista. Então, desde o início, o narcisista ele está fazendo tudo em prol dele. Ele em nenhum momento pensou em você. Nenhuma palavra que o narcisista disse a você foi direcionada a você, porque o narcisista não enxerga o outro. Ele só enxerga a si mesmo. Então, o que ele diz a você é como se ele estivesse dizendo a ele mesmo. Então, nesse momento, ele também está recebendo sua atenção.
Por mais que você tenha a ideia que viveu um grande amor no início do relacionamento, nada teve a ver com você. Sempre a ver com o narcisista. E durante todo o ciclo abusivo, quando o narcisista passa para a fase da desvalorização, que começa a humilhar, bagunçar com a vida da vítima, se é um perverso, então, ele vai querer ver você agonizando, porque é nesse momento que ele olha em você e vê você sentindo o que realmente ele sente, mas que ele usa esse mecanismo de defesa e não assume o que ele sente, para que ele possa ser liberto de todas essas mazelas. E quando o narcisista, ele se depara com uma pessoa que muda com ele, e quando o narcisista ele começa a perceber que a vítima não é mais o suprimento que ele tanto estava aproveitando, que vai chegar o momento que a vítima ela vai se cansar, mesmo que ela não saiba que ela está em um relacionamento com o narcisista, mas ela vai se esgotando emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. A vítima ela vai sendo sugada, suas finanças, tudo que ela tem vai sendo minada pelo narcisista. Vai chegar um momento que ela já está num nível de transtorno de ansiedade, ela já chegou num nível de estresse muito grande, ela já pode estar doente, ela vai estar confusa, ela não vai ter mais o recurso, mas nenhum para dar ao narcisista, porque ela se encontra fraca, ela se encontra desanimada e sem condições de produzir todos os dias o alimento do narcisista. Então é por isso que quando ele olha a vítima nesse estado, ele vai querer descartar. Ou é aquele momento que ele olha que a vítima está percebendo algumas coisas, é o momento que você não dá mais suprimento. Às vezes você já não discute tanto, às vezes você também pode não se importar, você já sabe de tanta coisa do narcisista, ou você já está montando sua rota de fuga, enfim. O narcisista percebe que você não é mais aquela pessoa. Ele vai olhar para você com desprezo. É exatamente o que ele não quer que você sinta por ele. Desprezo, que você o ignore. Então é nesse momento que ele vai desprezar você, ele vai ignorar você, ele vai fazer tratamento de silêncio e ele vai procurar uma outra pessoa para fazer a mesma coisa, para iniciar um novo ciclo abusivo. Mas o que o narcisista quer é que você continue ali. E a hora que ele voltar, ele vai voltar para humilhar mais. Então, quando ele faz o Wolverine, é porque você é o objeto do narcisista. E ele quer voltar para humilhar mais ainda. Então, se você está consciente que você saiu de um ciclo abusivo, mesmo que o narcisista faça um Wolverine, não aceite esse Wolverine, porque nada vai melhorar. E se você é aquela pessoa que descobriu sobre transtorno de personalidade narcisista, se você saiu desse ciclo antes do narcisista te descartar, pode ter certeza que ele tem uma fúria dentro dele muito grande em você. E se você rompeu com esse narcisista, ele vai querer tentar voltar para você. Porque é esse o gostinho que o narcisista tem. É de humilhar você, desprezar você, diminuir você, para que ele saia se sentindo aquela pessoa superior a você. E principalmente se você corre atrás do narcisista. Aí que ele fortalece, valida essa ideia que ele é uma pessoa superior a você. Então não caia. Se você saiu de um ciclo, não volte atrás. Se você, quem decidiu romper, é porque para o narcisista é como se você tivesse o vencido.
A maioria das pessoas não conseguem entender isso e querem debater com o narcisista. Eu quero fazer isso, não, eu vou ligar, eu vou xingar, eu vou dizer que ele é narcisista. Mesmo que você tenha disse, tudo bem. É a máscara dele que caiu. Mas não procure o narcisista para falar nada. Toda a sua energia, seu tempo, tudo que você direciona ao narcisista, para ele, você está dando atenção. Mesmo que você sinta raiva, que você procure para discutir, é isso que é importante vocês entenderem. Isso significa que você sente alguma coisa, ele fez brotar dentro de você algo. A raiva que você está sentindo, para o narcisista é uma vitória, porque ele sabe que foi ele que te colocou nesse lugar de raiva, de tristeza. Ele sabe que foi ele sabe que tudo isso é proveniente do poder que ele teve sobre a sua vida, do controle que ele teve sobre a sua vida. Ele quer se sentir poderoso. Então, cada fala que você direciona ao narcisista, cada conversinha com macacos voadores, cada postagem que você coloca nas redes sociais, cada postagem no status, se você não faz o contato zero de forma correta, o narcisista sabe que aquilo ali está sendo direcionado a ele. O narcisista ele perde o poder quando ele tenta se aproximar de você, mas tem uma barreira. Ele vai para as redes sociais, não tem como. Ele aciona os macacos voadores, ninguém diz nada, ninguém sabe nada. Narcisista tenta ligar para você, tá bloqueado. O narcisista tenta e não encontra você. Esse é o desespero do narcisista. Não é você querer fazer algo na sua vida para mostrar para o narcisista. Lá na frente, depois que você tiver superado tudo isso, você tiver, às vezes, até se relacionando com uma pessoa, tudo bem que você vai realmente mostrar, né? A sociedade vai ver tudo isso e ele vai ter acesso. Aí já é uma outra história, mas você não está mais na frequência do narcisista. Então ele quer sua atenção, ele quer sua briga, ele quer ouvir você chorando, ele quer você mandando aquela mensagem, ele quer enviar a mensagem e você respondendo. Ele quer encontrar com os macacos voadores e ouvir que conversou com você estava chorando, que você está preocupado com ele. Ó, boca fechada, ninguém precisa saber de nada. É isso que ele quer, é isso que move o narcisista, é isso que alimenta o narcisista. É qualquer tipo de atenção, mesmo que seja em forma de uma briga, de uma discussão, mas é isso que alimenta o narcisista. Então, entenda que o que você vai acabar com o narcisista, não no sentido de ir lá e acabar com o narcisista, mas desestabilizar, ferir, fazer o narcisista olhar para dentro dele e ver as mazelas dele, você desprezando, deixando o narcisista para lá. Ele quer a sua atenção, ele precisa disso. É por isso que eles correm feito loucos atrás de pessoas, ferindo pessoas, humilhando ou bombardeando de amor. Eles estão igual uns desesperados assim na terra, querendo alimento, querendo validação. E quanto mais você se afasta do narcisista, você está tendo poder. Esse poder que ele acreditava ter sobre você, isso vai derretendo, esse poder derrete. Porque ele precisa ter acesso a você, para ele validar esse poder que ele tem sobre a sua vida. E se você não dá isso, o narcisista ele se desmorona. Você pode dizer, mas Sinara, tem outras, tudo bem. Que tenha quantas pessoas forem, que um dia tenha que passar por tudo isso. Mas não é mais o seu momento, você já passou.
o seu momento já foi cumprido, agora você é uma outra pessoa, porque você não vai poder ir lá interferir. Você não vai poder ir lá e tirar todas as vítimas das garras de um narcisista. Isso não cabe a você, porque além de você não se curar, além de você estar dando suprimento ao narcisista, lembra que essas pessoas elas ainda não acordaram como você já acordou. Então não há nada o que você possa fazer a não ser cuidar de você. Seguir o seu caminho, trilhar uma vida diferente, arrancar essa página, arrancar mesmo e fazer uma nova história. É assim que você vence o narcisista. É assim que você faz o narcisista ele sentir raiva dele mesmo. Ele demonstra essa raiva a você, mas a raiva é dele, porque naquele momento ele está lidando com a rejeição. Ele está lidando com aquilo que ele tanto teme. Ele está sendo abandonado. Então, essa raiva, esse incômodo dentro dele é com ele mesmo, porque ele vai ter que lidar com isso. É por isso que eles querem cumprir esse ciclo. É por isso que eles querem descartar. Porque quando ele descarta, ele cumpriu essa parte do ciclo e ele sai validando. Então, se você saiu do ciclo, não volte, mesmo que esse narcisista faça um hoovering. Sempre que uma pessoa, ela sai do ciclo, cortando esse ciclo, sem que o narcisista tenha descartado, pode ter certeza que esse é o momento que o narcisista mais vai sentir raiva de você. Mas ao mesmo tempo é aquele narcisista que vai mais te perseguir, querer entrar em contato com você, ele vai fazer de tudo para sugar você novamente, para que ele possa cumprir esse descarte e ele sair dessa relação se sentindo superior a você, porque ele cumpriu a meta dele do mal, deixando você lá uma pessoa sofrida, uma pessoa tendo várias perdas no descontrole emocional e muito mais. Por isso, fique firme. Se você saiu de um ciclo abusivo, apenas viva a sua vida. Seja feliz. Cuide de você. Coloque sua vida para movimento. Crie novas habilidades. É só isso que você precisa fazer, cortando todo o contato com o narcisista. Essa é a vingança silenciosa que você faz. Porque tudo que o narcisista faz de ruim a você é o que ele não quer receber. Então, o desprezo, o ignorar você é porque ele não quer ser ignorado, é porque ele teme tudo isso. Então, apenas viva a sua vida, ignore mesmo, deixe de lado, deixe o narcisista para lá. E você vai ver que essa é a única forma de você realmente deixar o narcisista desestabilizado, sem condições mais para atuar sobre a sua vida. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.